E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que o Neto falou sobre o time do Palmeiras que se prepara para enfrentar o Chelsea amanhã. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão, tudo que o Neto falou, tudo que a mídia também, depois do Neto estar falando? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando, tá certo? Comenta aqui embaixo também o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Palmeiras e Chelsea. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Qual a ideia do Palmeiras em relação ao que aconteceu da falta de gols, mas não perdeu? Certo? Time de resultado, né? Deixa eu falar, é uma coisa impressionante. Time de resultado. Quem que não perdeu? Palmeiras não perdeu. Não perdeu. Qual a ideia disso para esse jogo de amanhã? Chelsea já tomou 3 do Flamengo. Qual a ideia disso, desse jogo amanhã às 10 horas da noite, que o senhor vai estar no estádio, lá na Filadélfia, se Deus quiser e Deus quer? Vou estar lá. O Palmeiras está jogando um futebol de resultado. É um time que toma fez alguma coisa diferente de lá no avião, lá em cima, assim? Não? Eu quero dormir. Dormir? Dormir. Dormiu? Tá. Eu preciso dormir, porque vai ser corrido o negócio. Então, o Palmeiras tem jogado um futebol de resultado, não é um futebol que enche os olhos, mas é um futebol competitivo que trouxe o Palmeiras até aqui tomando só 2 gols e não perdendo na competição. O Chelsea é um adversário que investe muito, né? Claro, sempre. É um time forte, mas o momento do Palmeiras realmente é um momento muito bom, de confiança, por tudo que o Palmeiras vem passando, por ter eliminado o Botafogo, pelo Paulinho estar entrando e dando resultados, o Abel colocando o Alan, que é um menino que está jogando muita bola nesse Mundial. Então o Palmeiras tem suas armas, sim, e tem toda a chance de passar pelo Chelsea amanhã. Para você, Souza? Para mim, o grande desafio do Palmeiras nessa competição é esse jogo de amanhã, às noite, às 10 horas. Palmeiras... Esse desafio, não perco o raciocínio, é a falta que o Gustavo Gomes vai fazer, o Piquerez e o Murilo. Acho que é aí que tem que ser encontrado um suporte para aguentar o Chelsea, irmão. Porque o Chelsea não é o time ruim que os palmeirenses estão achando, não. Porque eu nunca vi o palmeirense tão tranquilo em relação ao que vai passar. Cuidado, hein? Se fosse palmeirense não ficaria tranquilo, não, porque é um time de qualidade, é um time que está crescendo nessa competição, meteu 4-1 no Benfica, na prorrogação, então o Palmeiras precisa abrir o olho, principalmente pelo setor defensivo que não tem, né, perdeu as suas principais peças do setor defensivo, mas pode se preparar que vai ter um Chelsea amanhã muito forte, querendo essa vitória, e para mim é o grande desafio do Palmeiras nessa competição, vai ser esse jogo de amanhã. Estou conversando com o Cascão aqui, só dá para você continuar? Não, é que eu terminei meu raciocínio. Pô. Mas você não pode ter um raciocínio a mais? Mais consistente? Eu tentei consistência assim, mas eu não tentei. Rosinei, qual a ideia, por exemplo, de você ter um jogador que é decisivo, que é o Flaco Lopes, que não é titular. Você tem um... Olha lá o Flaco fazendo gol. Então, você tem, por isso que eu estou falando. Aí você tem um centroavante que não fez gol ainda, certo? Que é o Vitor Roque, né? Aí você tem 3 jogadores importantíssimos, são titulares para ganhar a Copa do Brasil, Copa da Libertadores, Copa... Tudo, que é o Gustavo Gomes, o Piquerez e o Murilo, que o Murilo é muito bom de bola. Muito. É um zagueiraço o Murilo, né? E aí eu dependo de um jogador... Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vem aqui. Assim, a gente tem que exercer a visão do ser humano. Não só do jogador, do médico... do cara que trabalha de pedreiro, do engenheiro, do meu querido Carbone que está ali, que é o meu maior amigo e palmeirense. Está ali o Renan, né, que é o parceiro. Está ali também o nosso Merchandete. A Merchandete está aqui, que é da Parpite no programa agora também. Está ali o Carbone, meu melhor amigo. Eu tenho poucos amigos. Ele é o maior amigo que eu tenho, parmeirense, mas muito parmeirense. O Veloso, parmeirense, meu grande amigo. Na verdade, os palmeirenses têm muito mais amigos palmeirenses. Tá legal. Esse Paulinho é o exemplo do cara que fala assim, meu irmão, que o grupo, Rosinei, Souza, fala, pô, caramba, velho. Esse cara, pô, veio aqui 150 milhões, não sei o que, o cara chora de dor, porque eles sabem disso lá dentro. Deixa só eu aqui, não precisa tirar eu. Isso é eu que tô falando. Depois bota essas imagens aí. Pô, estão achando que é o Hans Donner, pô. Hans Donner tá lá na Globo, nem sei se tá ainda, já caiu também. Caiu faz tempo. Já caiu faz tempo. Quer ser Hans Donner, daqui a pouco vocês caem também. Já separou até da Globeleza lá. Então, esse cara dentro do vestiário, lá dentro, que você tá no hotel, todo mundo tá junto. Sim. Cara, o cara vê o cara com dor. O
cara, não sei se tá tomando injeção toda hora. Você fala, pô, não é possível, que esse cara entra e nós estamos aqui por causa dele. Tecnicamente. Né? Resultado. O resultado é ele. Cara, esse cara tá com dor, esse cara chora de dor. O que isso significa pro jogo de amanhã? E eu dependendo dele. Porque se o Palmeiras sair amanhã, e se Deus quiser, Nossa Senhora Aparecida, abençoar todos. Agora é Chelsea, agora é a vez do Chelsea. Encruzilhada, aqueles, joga a pipoca pra cima, pega o bode, tira o sangue do bode, né? Você nunca tirou o sangue do bode pra beber? Mas você tira aqui, viu? Você tira aqui, você toma. Pra beber ainda? Pra beber, nunca, pra jogar pipoca pra cima, aquelas coisas, nunca fez isso? Pipoca eu jogo na panela. Veloso não teve infância, velho. Ele foi. Você nunca sangue de bode. Você nunca comeu você nunca pegou uma galinha? Como assim? A criança, você nunca correu atrás da galinha? Galinheiro? Nunca pegou. Corri atrás da galinha no galinheiro. Você pegava a galinha? Pegava. E o que você fazia com a galinha? Levava pra minha mãe. Minha mãe, ó. Você nunca correu atrás da galinha, Veloso? Você nunca Pegava. correu, Veloso. Você nunca correu atrás da galinha. Você pegava a galinha? Tira do ar aí. Tira o do ar. Você não... Pegava a galinha, Veloso? Pegava. Pegava também, Veloso? Pegava. Veloso! Aí que eu comecei a virar o goleiro. Aí você era teu... Pegava. A galinha saiu. Correndo no chão. Aí eu pegava a galinha. Pegava. Então pega a galinha, meu. Que isso, Veloso? Voltando pro futebol, não é monstruoso que esse cara tá sofrendo e o Palmeiras tá dependendo dele, Rosinei, Souza e Veloso, depois eu passo a sair atacadista. Sim, craque. O Paulinho é um grande exemplo, né? Acho que isso traz uma inspiração, uma força maior para todos os atletas. Palmeiras realmente vem fazendo um excelente trabalho no Mundial. Por mais que o futebol não seja tão vistoso, mas como o próprio Veloso falou, é resultado e isso é o mais importante. E o Palmeiras está conseguindo fazer. Agora, vai enfrentar uma equipe muito qualificada, uma equipe que tem um poder de ataque muito forte. Então, os palmeirenses não tem que estar tranquilo realmente, não. Porque mas eles estão, viu? Eles estão, mas eu nunca vi o Palmeiras tão tranquilo em relação a enfrentar o Chelsea. Exatamente. O Corinthians ganhou, nós ganhamos também. O Corinthians ganhou, nós vamos ganhar também. Perdeu pro Flamengo, o Palmeiras já falou aqui. E aí, Rogério, você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil não, craque. Primeiro que o Palmeiras tem um treinador que é o que eu falo. Tá louco, monstro. É fora do comum. Ele, acho que do dia 2 de outubro de 2020 vai ficar marcado pro resto da vida na cabeça dos palmeirenses. Mas vai ser difícil demais esse jogo. Olha só, casal 20. Olha lá, a Gabi alisou o cabelo, hein, Gabi? Alisou o cabelo, hein? Queçada no sol. Todos eles aí no Lincoln, não sei o que. Lincoln, por que é Lincoln, Veloso? Por que é Lincoln? Por que não Lincoln, o presidente Lincoln? O presidente. Que por sinal foi assassinato também, né? O presidente Lincoln, que pra mim foi o maior presidente dos Estados Unidos. Foi o John Kennedy, não, foi o Lincoln. Diga-se de passagem. Vamos lá, Gabi que já alisou o cabelo, que tá linda, maravilhosa. O Queçada com essas tetas grandes, diga-se de passagem nessa camisa aí, deveria ter botado uma camisa por baixo, mas é o Leandro Queçada, monstro sagrado, pode contar tudo que vocês sabem aí. Oi, craque, boa tarde pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Esse tal desse Lincoln é o Lincoln Financial Field, onde a bola vai rolar sexta-feira, amanhã, 10 horas da noite, no horário de Brasília. Mais cedo, eu e o Queçadinha e os demais colegas aqui, repórteres, acompanhamos um pouquinho do treino do Palmeiras, o último, antes dessa partida. E aí, craque, além das dúvidas mais óbvias, né, considerando a ausência do Piquerez e também do Gustavo Gomes, tudo que a gente vem falando ao longo da semana, há ainda um outro ponto de interrogação, que é a dúvida entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Os dois já foram utilizados até aqui nesta Copa do Mundo de Clubes. O Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras ao lado do Estevão, com 11 gols, enquanto o Vitor Roque tem 3 gols neste ano, mas ainda não marcou no torneio. Eu mencionei o Estevão, né, entre os artilheiros aí ao lado do Flaco Lopes, e o assunto dele tem repercutido muito até na imprensa internacional, né, Queçada? É isso aí, Gabi. Abração, Netão, craque Neto, a todos aí. Olha, é o seguinte, The Guardian, né, que é um dos jornais mais importantes da Inglaterra, está se derretendo pelo Estevão, né? Até colocou lá na capa, né? Ele está no Palmeiras para tentar levar o Palmeiras à próxima fase, mas mais adiante ele se junta à equipe do Chelsea. Está com muita moral o Estevão. Agora, o técnico do Palmeiras falou um dia desses para a Gabi, para mim aqui, é o seguinte: eu não sou burro. Se vocês acham que eu sou burro, eu não sou, Neto. Eu não sou burro. Eu estudo os adversários, a gente sabe que ele estuda mesmo, ele tem uma equipe que estuda bastante.
Então ele está estudando a equipe adversária para saber como é que ele vai escalar o time do Palmeiras. Por exemplo, o Caicedo está fora, certo? Um dos pilares desse time. É o cara que é o volante que tem uma capacidade incrível, joga muita bola, né, Netão? Então quem vai no lugar dele? Então tem o Lavia, tem o Enzo Fernandes, ele pode colocar o Reece James, que é lateral, no meio-campo. É a maior tendência. Que é uma tendência, ele coloca o Gusto lá na lateral direita, porque aí é o seguinte, aí fica Gusto e Pedro Neto de um lado e do outro Vanderlan e Estevão. Então esse embate tático vai ser legal. E pode pintar um outro brasileiro no ataque, que é o João Pedro, que foi convocado um dia desses para a seleção, a gente espinafrou, né, Neto? Aquela coisa dos empresários e tal. Ele está aqui no Chelsea e pode ser que ele pinte desde o início da partida. Então, pode ser uma novidade aí nessa parada também, né, Gabi? Já está inscrito na Copa do Mundo de Clubes, foi comprado aí por mais de 415 milhões de reais, contrato até 2033. E só para a gente ter uma comparação antes de jogar a bola de volta para o estúdio, o Palmeiras investiu nesse ano muito, 435 milhões de reais em 7 jogadores. O valor está muito perto do que o Chelsea pagou por um atleta, no caso o atacante João Pedro, viu, craque? Fica aí, fica a Gabi aí e o Quesada também. A gente tava conversando aqui, aí depois a gente fica, deixar eles aí que tá bonito. Quem fez gol? 2 gols do Paulinho, um gol do Flaco Lopes, um do Maurício. E um gol do Maurício e um gol contra. Certo? Foram eu falei 2 do Paulinho. 2 do Paulinho, um gol do Flaco Lopes, né, um gol contra Maurício e o do Maurício. Muito poucos gols, mas tem uma coisa importante, o time está invicto. E só tomou 2 também. E só tomou 2. Qual a ideia que você tem daquilo que o Quesada e principalmente a Gabi Bueno falou, Veloso, depois Souza e depois Rosinei? Essa história de tomar 2 gols é o retrato do que é o time do Abel, né? Um time que realmente toma poucos gols. E o Palmeiras está mantendo uma média baixíssima, 4 jogos, 2 gols no Mundial. Só que o maior problema que ele enfrenta para esse jogo é exatamente o setor da defesa, onde ele perdeu 3 jogadores. Então, como ele vai armar essa equipe? Os 2 zagueiros estão definidos, é o Fux e o Mikael. E na lateral esquerda, será que ele vai de Vanderlan? Eu acho que essa é a grande dúvida hoje para escalar o Palmeiras. Porque o Vanderlan, que pintou bem, depois não conseguiu manter o nível legal. Eu acho que essa é a grande dúvida com relação ao time que vai a campo amanhã. Você vai ver, Souza, o que você pensa dos gols, que são poucos, mas ganhou e não perdeu, e dos poucos gols que tomou, que são 2, meu irmão? Sobre os gols, o que me chama a atenção é essa insistência no Vitor Roque, um cara que não está fazendo gol, né? Ele não está jogando bem. Até entendo que no jogo passado ele precisava de velocidade, que a zaga do Botafogo é uma zaga mais lenta, então ele preferiu ir com o Vitor Roque. Eu acredito que nesse jogo agora ele deve ir com o Flaco, porque o time do Chelsea é um time alto e ele perdeu esses jogadores altos na defesa, então ele vai mudar um pouco, mas assim, precisa se preparar bem, porque eu tô com o Veloso, né? Ele perdeu o principal fator defensivo da equipe dele. Eu concordo com o Veloso. Você tá com o Veloso. Mas eu Tanto com o Veloso, você tá comigo ou não? Tô contigo também. Não, porque só pra saber, pra ver se você continua, né? Não, é que eu tô com a opinião dele. Eu dele. não sei se você tá comigo, se você tá só com o Veloso. Eu tô sempre com você. Então tá bom. Rosinei, o que você pensa da falta de gols, mas também ao mesmo tempo o time que não perdeu, só tomou 2 gols, e qual a ideia sua da parte tática em relação a isso? O grande Rosinei, campeão da Libertadores com o Ronaldinho, você não ia nas festas com o Ronaldinho, ia? Às vezes eu ia, cara. Ficava na noite toda, não ficava? Às vezes sim. Falar que ele trocava a chave, né? Trocava a chave. Ele falava, ninguém vai embora. Sensacional, né? Ele era Meu Deus, Rosinei, eu queria estar junto contigo. E aí, voltando pro Rosinei, fala pra mim. Bom, craque, assim, o time do Palmeiras, ele é muito eficiente, né? Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Lógico, fez poucos gols, mas acho que a grande questão do Palmeiras agora, nesse jogo, para esse jogo, é a perda do Gomes, Piquerez, que para mim é um dos melhores jogadores que a gente vê atuando no futebol brasileiro e que atua também no Palmeiras. Então, acho que assim, o grande problema do Palmeiras vai ser isso, né? A perda desses grandes jogadores defensivos. E aí, como o próprio Souza falou, no jogo contra o Botafogo, ele optou por colocar o Vitor Roque por ser um jogador que tem mais mobilidade, mas que também não vem fazendo gol, né? Eu também penso que o Flaco hoje é mais eficiente, né? Os poucos jogos que fez, conseguiu fazer gols. Então, assim, acho que o Palmeiras o Abel vai ter essa dor de cabeça nesse momento mesmo, para equilibrar a parte defensiva, porque a parte do meio de campo está bem organizada, o ataque também, e a perda desses jogadores vai fazer muita diferença para esse jogo contra o Chelsea. Eu tô percebendo aí que tá muito calor, né? Aí é um calor incrível.
Gabi, as informações do Palmeiras, tudo que vai ter do Palmeiras, e também o Quesada em termos, como comentarista que é hoje, para mim um dos maiores repórteres desse país, hoje se tornou um comentarista incrível, e qual o pensamento do Quesada em termos técnicos aí. Vamos lá, Gabi, depois Leandro Quesada, o monstro sagrado. A gente não foi na festa do Ronaldinho, mas nós fizemos as nossas festas, né, Quesada? Muito melhor. Aí a gente não deixaria o Ronaldo, o Veloso, o Souza e o Rosinei ir embora. Sem dúvida nenhuma. Não. E aí, Gabi? Aí não sei se são publicáveis não, viu? Ô, craque, para complementar, vocês falavam agora há pouco sobre o Flaco Lopes, essa é realmente uma dúvida. A justificativa que o técnico Abel Ferreira usa, não quer dizer que é a verdade, mas é o que ele fala publicamente, é a de que o Flaco Lopes não tem a maturidade necessária. E aí, para o técnico português, às vezes é melhor começar com o Vitor Roque, que vai vencendo os duelos, apesar de não ter efetividade, não marcou até aqui nessa Copa do Mundo de Clubes, e nas palavras do Abel, o Flaco chega para o filé mignon. É isso que a gente ouviu aqui nos últimos jogos, mas que o Flaco tem sido mais efetivo, está mais confiante, marcou contra o Al-Ahly num duelo muito difícil, em que o calor também foi muito determinante, o clima. Isso vai acontecer também agora na partida de sexta-feira, craque. E por que eu acho importante esse ponto que você citou do calor? Ontem estavam previstos 2 treinos. Um no período da manhã, que a imprensa pôde acompanhar, e outro no período da tarde, que foi cancelado, não é, Quesada? E aí o que a gente ouviu nos bastidores é que a comissão técnica do Palmeiras está tentando evitar um desgaste desnecessário a mais dos jogadores às vésperas de uma partida que já vai acontecer num horário melhor, é verdade, às 9 horas da noite no horário local, mas ainda assim com as temperaturas lá em cima, né, Quesada? O que é uma boa, pensando no time adversário, o Chelsea vai jogar às 9 da noite, então não vai pegar esse sol na cabeça. Isso é legal para time estrangeiro, né? Agora, vai estar calor para os dois? Acho que não. Não sei também se o tempo amanhã fecha ou não. A previsão do homem do tempo é que não fecha, né? Que vai estar estabilizado, então também não chove. Os ingleses gostam de chuva. Nós também moramos em São Paulo. A gente não gosta tanto, mas chove bastante. Agora eu vou deixar uma questão aí, né? Então, o Veloso vai lembrar bem porque ele fez essa final. Naquele jogo contra o Chelsea em Abu Dhabi, o Abel fez uma linha de 5, lembra? Era Marcos Rocha, aí do outro lado Scarpa e 3 zagueiros, né? Então ele escalou Gomes, Murilo e o Piquerez, certo? Hoje ele não tem o Piquerez. Então não tem como colocar esse terceiro zagueiro. Porque ele não vai confiar no Benedetti nem no Naves. Inclusive o Naves pediu para não jogar, não vai jogar. Aí o Veloso, que é o Veloso que falou que não acredita que vá o Vanderlan. Eu também estou na dúvida, mas aí a pergunta é, me ajudem, porque eu preciso depois raciocinar e gravar um monte de coisa a respeito disso. Quem é que poderia fazer o papel do Scarpa nesse time? Imaginando, Netão, uma linha de 5, entendeu? Então vamos lá, Marcos Rocha, os 2 zagueiros, porque não tem outros 2, que ele não confia nos outros 2. Fux e Mikael. Aí teria que ter um terceiro zagueiro. Pode improvisar o Giai, talvez? E aí teria que... não, vai o Giai na realidade, né? Ele poderia fazer isso, Marcos, Giai, Mikael, Fux e mais esse cara que faria o papel do Scarpa. É o Facundo. Eu não estou conseguindo enxergar, então eu volto para você, Netão, e para você. O Facundo vai fazer a função do Scarpa. Eu não tenho dúvida disso. Vai fazer. Obrigado para vocês dois aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã é o dia, o Brasil todo esperando aí, né? Os palmeirenses esperando e todo o resto secando o Palmeiras. Um beijo pros dois aí. Tem gols do Palmeiras narrado aí do Mundial. Quem passa? E por quê? O Palmeiras passa. Vai ser um jogo duro, mas eu acho que o que o Quesada falou e o que a gente está vendo, os times europeus ainda estão sentindo muito, estão muito desgastados porque estão em pré-temporada. Eu acho que quanto mais o jogo se estender, a prorrogação melhor para o Palmeiras. Melhor para o Palmeiras. Souza? Passa Chelsea. Para você? Passa Chelsea também. Para mim, passa Chelsea também, mas se passar o Palmeiras, tá tudo certo. Eu, como corintiano, e numa fase, hein, velho? Uma fase... Só não resta... Agora, só não resta o seguinte, agora, se o Dorival Júnior pegar... Pois é, pessoal. Não, para o Neto aí só basta secar mesmo, porque o time dele tá uma draga, tá? O time dele tá uma draga. E quem também falou aí sobre essa preparação do time do Palmeiras foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aqui, os créditos aí para a ESPN, que falou aí também dessa preparação e quem será os substitutos aí dos desfalques do time do Palmeiras. Então assista esse vídeo até o final. Pronto. Cintos afivelados,
Podemos decolar para os Estados Unidos, sim, senhor? Vamos lá. Senhor Celso, Tá tudo certo. senhor André Dom. Tudo Posso? pronto. Então, Podemos. já viajamos, já chegamos e já estamos ao lado dos amigos. Como é que é? Ao lado dos amigos. Já aparece na nossa tela André Linares e Gustavo Zupac, ao vivo dos Estados Unidos. Nem sei, é tanta cidade, cada hora estão numa cidade. Eles vão dizer onde eles estão, para trazer as informações do Verdão. Bom dia, amigos. Bom dia, Abel. Grande abraço para você e para todo mundo aí no Brasil. Aqui ao lado do Gustavo Zupac, na Filadélfia, Abel. Em frente, inclusive, ao CT do Philadelphia Eagles. Sabe, Linares, tem essa dúvida que o Abel tem, eu também tenho. É tanta viagem que tem dia que eu toco o despertador, eu acordo e eu falo, onde é que eu tô? Miami, Nova York, Filadélfia. É em Filadélfia, aqui que estamos e aqui é a casa dos Eagles. E não duvido que para os jogadores também não é muito diferente, porque essa dinâmica... Claro que sim. O Palmeiras pôde já se manter por aqui depois de ter se classificado em cima do Botafogo, então fazendo sua preparação aqui na casa do atual campeão da NFL. Fez um treinamento ontem pela manhã, faria outro à tarde, acabou sendo cancelado. No treinamento ontem pela manhã, a gente pôde ver o Paulinho entrando em campo ali. No dia anterior ele tinha feito um controle de carga, tem sido um jogador fundamental, sem dúvida, apesar da limitação de tempo para ele. O Piquerez também foi para campo, depois de ter ficado gripado no dia anterior, mas é uma das baixas que o Abel Ferreira tem para essa partida, sem contar com o Piquerez e o Gustavo Gomes suspensos, e também com o Murilo lesionado. E aí, a partir disso, talvez o Abel, digamos, não invente tanto, no sentido de não mudar formação e apenas substituir essas peças. Mas talvez lá na frente, quem sabe, tenha alguma surpresa nesse sentido, olhando para o Chelsea, né, Zupac? É isso, Linares, e há pouco, né, agora são pontualmente 9h08 aqui, o treino começa às 10, mas há uns 10 minutos, ou seja, 1 hora antes do treino, passou aqui do nosso ladinho o ônibus do Palmeiras, então a turma já está aqui no complexo do Eagles, já fazendo as ativações pré-treino. Nós somos a segunda equipe de cobertura que chegou aqui. O Palmeiras chegou antes que todo mundo que ainda vai chegar, chegaram super cedo. Fica essa dúvida sobre o que o Abel pode fazer. Ele usou a expressão na coletiva pós-Botafogo de fazer o arroz com feijão. Mas a gente sabe que o Abel é um cara das decisões estratégicas. Ele é um cara que pensa o diferente para aquele jogo específico, especialmente se for um jogo com a carga de decisão que tem o jogo de amanhã. Então a gente fica sempre na dúvida, né? Especialmente, assim, que o Mikael vai jogar. O Mikael vai jogar no lugar do Gustavo Gomes, beleza. Agora, a dúvida em relação ao arroz com feijão ou ao prato mais autoral do chefe Abel é em relação ao Vanderlan, que inclusive deu entrevista anteontem aqui. O Vanderlan é a reposição natural do Piquerez, mas o Vanderlan ataca melhor do que marca, e ele vai bater com o Pedro Neto, que é o ponta direita do Chelsea, que tem sido o jogador mais perigoso da equipe inglesa. O Abel vai confiar num jogador que não é o mais regular, talvez para a proposta que o jogo peça, ou ele vai inventar? E aí o outro lado, o Abel vai criar alguma solução nova em detrimento do cara que é da própria posição, né? Então tem essas duas variáveis, e ele pode fazer. Ele pode colocar o Naves como um lateral mais posicional, ele pode colocar o Mike como um lateral de pé torto, ele pode colocar o Mikael como um lateral de pé torto e colocar o Giai junto com o Fuchs e o Rocha de lateral, ele pode. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no feijão com arroz, apostaria no Vanderlan. E aí lá pra frente ele tem opções. Tem Alan, tem Maurício, tem Veiga, tem Estevão, tem Facundo para escolher entre 3. Ele gosta de mexer com isso gera dúvida no Enzo Maresca, na preparação do técnico do Chelsea para esse enfrentamento. Não acho que ele vai dar pistas, mas se eu tivesse que acreditar mais na linha defensiva, eu acreditaria no Vanderlan, por mais que o torcedor não tenha o mesmo nível de confiança nele. E também quem falou ontem por aqui foi o Vitor Roque, falando um pouco dessa chegada dele no início do ano ao Palmeiras, 17 jogos começando como titular, 3 gols anotados. Falou um pouco então dessa chegada e também, claro, da expectativa para esse duelo de quartas de final. Vamos ouvi-lo. Eu sempre falo, quando se veste a camisa do Palmeiras é um sonho realizado, e tá vivendo tudo isso nem nos meus melhores sonhos. Nunca imaginei tá disputando um Mundial, tá nas quartas. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos, mas sabemos que não vai ter jogo fácil também. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade, e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também.
como o Zupac destacava, logo mais então o Palmeiras fazendo o treinamento às 10 da manhã no horário local, 11 aí do Brasil, e depois teremos a oportunidade também de entrevistar alguns jogadores e ouvir também o técnico Abel Ferreira, saber um pouco de que ele prepara para essa partida, de olho no que é o Chelsea. Até interessante que durante a fase de grupos, o Maresca até fala em um dos jogos, não, a gente fez alguns testes pensando em pré-temporada, algo nessa linha. Eu duvido que ele esteja pensando nessa altura do campeonato, literalmente, algo nesse sentido. E ele também tem que tomar uma decisão, porque assim como o Palmeiras tem desfalques importantes no plural, ele tem um desfalque muito importante, que é o Moisés Caicedo, fã de esporte que acompanha a Premier League a temporada inteira, sabe da importância do Caicedo na dinâmica de meio campo do Chelsea, e muitas vezes quebrando galho até como lateral direito quando preciso. Há uma possibilidade dessa vaga sobrar para o Andrei Santos, né, jogador brasileiro, convocado pelo Ancelotti, revelado pelo Vasco, esteve no Strasbourg recentemente emprestado pelo próprio Chelsea, também pelo Nottingham Forest. Outra opção é dar um passo atrás no Enzo Fernandes, junto com o Romeu Lavia, e aí você abre uma vaga no ataque, né? Deixa Cole Palmer de um lado, centralizado, o Pedro Neto de um lado, pode ter Nkunku aberto pelo outro lado. A volta do Nicolas Jackson como centroavante é uma boa notícia para o Chelsea. Ele foi expulso contra o Flamengo, cumpriu 2 jogos, contra o Esperance, contra o Benfica, ele volta. Tô achando que vai jogar o Andrei, até por ser brasileiro, acho que nesse caso o Enzo Maresca pode privilegiar esse menino que é muito bom de bola. E sobre o Abel, sobre a entrevista de hoje, certamente ele vai passar uma mensagem sobre o falecimento do Diogo Jota, certamente, não só porque é um atacante, é uma tragédia, é um atacante português, o que gera, claro, uma comoção também no Abel. E o irmão do Diogo Jota, o André, né, que faleceu, jogava no Penafiel, que é o time da cidade do Abel, um time onde o Abel começou a sua carreira também como treinador, né, então certamente isso vai ser tema, também na coletiva do Chelsea, claro, um dos rivais do Liverpool nesse triste passamento do Diogo Jota. Muito obrigado, então, amigos. Gustavo Zupac e André Linares, ao vivo lá da Filadélfia, trazendo as informações do Palmeiras. Excelente dia, bom trabalho para vocês, amigos. Até mais. Valeu, grande abraço. Professor Celso Zelt, Palmeiras com dúvidas, com interrogações, mas com muitas opções aí para o professor Abel Ferreira. Mas às vezes menos é mais, né? Eu estava pensando nessa teoria do arroz-feijão. A teoria do arroz-feijão geralmente é usada como uma bola de segurança. Nesse caso, é um arroz-feijão que pode queimar. Né? Isso, professor. Como assim? Pode queimar, porque o Vanderlan mais vai do que volta. Ali vai cair o Pedro Neto. E o time, como organismo, precisa criar um anticorpo para isso. Se conseguir criar, eu considero um arroz-feijão, mas é um arroz-feijão arriscado. É um arroz-feijão arriscado. O palmeirense coça a cabeça porque sabe que o Vanderlan mais vai do que fica e ali o Chelsea é forte. Eu acho que essa é a dúvida do Abel. Um arroz com feijão com um ovinho ali misturado. Quem é esse ovinho? É o Maurício um pouquinho mais atento? Quem sabe? É o time como organismo para segurar esse cacuete do Vanderlan ir demais. Ou não ir por estar inibido, mas eu não acredito. Eu acho que por característica... Só o professor Abel fala para ele, segura mais, não se empolga tanto, porque então, olha quem vai cair do teu lado. Essa é a primeira coisa. Não é? Até porque acho que você não tem muito para onde correr, né? Porque são desfalques que a reposição naturalmente não vai vir no mesmo nível. Pode ser que faça uma partida espetacular, não estou entrando nem nesse mérito. Mas assim, o nível que o Piquerez joga, o Mundial que o Gustavo Gomes tem feito é muito bom. Murilo, então assim, ausências que naturalmente a reposição, você pode ir para um lado e para o outro, acho que a reposição tende a não manter o alto nível dos titulares do Palmeiras. Acho que isso é um caminho onde você não tem muito para onde correr. Então, um Mike por ali não te agrada? Eu tenho um pouco de dúvida em relação à improvisação. Assim, acho que pode ser um caminho, eu não acho que é nenhuma escolha errada nesse sentido, mas eu acho que você tende a perder de qualquer forma, porque o nível do Piquerez e do Gustavo Gomes, ultimamente, acho que o Chelsea tem um desfalque de fato. Para mim, além do Pedro Neto, que faz... Acho que é o principal nome do Chelsea no Mundial. O Caicedo, hoje, é que o Cole Palmer está num momento... Não está num bom momento. Para mim, individualmente falando, é uma das decepções do Mundial até aqui. Na reta final da temporada europeia já tinha caído. Os números deles foram muito bons, mas muito pelo primeiro semestre da temporada, né, que é o segundo semestre do ano de 2024. Mas o Caicedo talvez seja o jogador, ou é um dos jogadores mais difíceis do Chelsea substituir, pelo equilíbrio que ele dá no meio campo, como o Zupac falou. Ele está sempre entre os principais jogadores de desarme, recuperação de bola.
quando o time se expõe, ele é um cara muito fundamental para a retomada quando o time está exposto com linhas bem espaçadas. Acho que isso pode ser um trunfo para o Palmeiras, explorar esse espaço. Não sei qual o caminho que o Maresca vai colocar, se recuar mais o Enzo Fernandes, e aí você traz o Cole Palmer mais centralizado, que para mim é onde ele rende mais, mas você fica com um time mais exposto, ou se ele vai manter o Palmer mais do lado, o Enzo à frente e colocar um volante por ali. Mas ainda assim, se você pegar no combo de desfalques, o Palmeiras chega mais prejudicado pelas ausências do que o Chelsea. É um setor todo. É um setor, porque você fala assim, são bons jogadores? São. Mas para entrarem 3 de uma vez, já estou considerando o Fux que já está, mas enfim, não é, né? O Murilo de zaga reserva. 3 de uma vez, isso pode comprometer. Mas eu me preocupo mais com essa questão do lado esquerdo que bate com o lado direito do Chelsea. Acho que é isso que está tirando o sono do Abel. E tem na zaga também, quando perde Gomes e Murilo, ele perde no ataque, porque os dois vão muito bem em bola parada ofensiva e claro que o Fux e o Mikael, se for substituto do Gomes, podem fazer esse papel, mas eu vejo que até pelo entrosamento, a capacidade do Abel de sempre explorar bem a bola aérea, o Palmeiras também perde ali, até porque o Chelsea tem 2 dificuldades, uma marcando bola aérea, o Flamengo soube se aproveitar disso, e a outra o próprio Enzo Maresca, o técnico do Chelsea, reconheceu. Ele disse que em todos os jogos da temporada, principalmente na Premier League, quando o Chelsea se propôs a fazer um jogo de trocação, um jogo lá e cá, perde a bola e ataca, em que o jogo sai do controle da posse de bola do Chelsea, o Chelsea se perdeu e foi mal porque tem dificuldade e a característica dos jogadores não é de fazer transição a todo momento. Então, o Benfica teve um momento do jogo que até pintou isso e o Chelsea saiu bem, né? Mas aí já estava com a mais, né? Ali na prorrogação, o Benfica teve jogador expulso e aí ficou um jogo mais aberto. Mas o Chelsea, quando o jogo foge um pouco desse controle, o Pedro Neto é muito bom, mas não é esse cara que tem um compromisso de voltar sempre. Cole Palmer, mesma coisa. Se jogar um Madueke, que foi titular em alguns momentos também, não entrega essa recomposição. Então o Palmeiras pode se aproveitar disso, né? De levar o Chelsea para essa armadilha, de fazer um jogo ali de trocação e até com muita bola longa, né? Aproveitando velocidade pelos lados. Mas ainda assim, eu concordo com o Donk, esses desfalques do Palmeiras pesam muito até na elaboração de uma estratégia. O Abel vai precisar passar muita confiança para os jogadores, vai precisar trabalhar esse aspecto emocional, porque é natural, você tem uma defesa esfacelada e até isso condiciona outras escolhas do Abel. Certamente, entre Aníbal e Emi Martínez, e quem sabe até ele pode optar pelos dois, né, encorpando mais o meio-campo, ele vai ter de pensar nisso. Ele não está com a defesa original. Então, quem passa mais segurança? O Emi Martínez mais plantado à frente da defesa ou o Aníbal saindo mais, caçando, tendo mais dinâmica, até para fazer melhor esse jogo de transição? Então, esses dilemas vão pesar nas escolhas do Abel a partir dos desfalques. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Time do Palmeiras que amanhã enfrenta o Chelsea aí. Jogo valendo uma vaga na semifinal desse Super Mundial de Clubes. É um jogo bastante importante aí para o time do Palmeiras, né? Acredito que o Palmeiras vai sim muito concentrado. Por mais que o Palmeiras tenha alguns desfalques aí muito importantes, principalmente na zaga, né? Na área defensiva ali, o Palmeiras tá com muitos desfalques, né? Os principais jogadores estão desfalcando o time, mas eu acredito que o Abel Ferreira estudou, bateu muito a cabeça para tentar levar o time à mais perfeita partida, né? Então vai escolher os jogadores certos ainda, né? Tem aí algumas especulações, quem vai, quem não vai, quem será o substituto, quem não será, mas eu acredito que o Abel Ferreira já tem todos os nomes, né? Ali tudo organizadinho. Já tinha também, eu acredito que tinha também outros treinamentos, né? Contando com isso. A gente sabe que é um campeonato muito pegado, um campeonato de 7 partidas, então eu acredito que ele já vinha treinando um pouco isso aí, já pensando em uma possível, né? A gente sabe que 2 cartões, os caras não vão eliminando cartões, então, infelizmente, pega demais esses cartões. E, principalmente, né, o zagueirão que levou um cartão vermelho, então, de todo jeito, tem que ter essa suspensão. Mas, quem vocês
né, colocaria na zaga do time do Verdão, né, para essa partida, né? Qual o nome que vocês gostariam de ver atuando, né, na zaga do time do Verdão? O Paulinho, será que o Paulinho vai entrar no segundo tempo? Né? Quantos minutos do segundo tempo o Paulinho vai entrar? Eu acredito que o Paulinho não será titular nessa partida, depois de tudo que já aconteceu, tudo que já foi falado, né? O Tigrinho também eu acredito que não será titular. É um jogo bastante difícil, onde principalmente a zaga do time do Palmeiras vai ter que estar muito bem concentrada para essa partida. O Palmeiras não pode levar gols, porque assim, a gente sabe da dificuldade que o Palmeiras tem de fazer gols, né? Os principais atacantes, o principal atacante não está fazendo gol, então pesa um pouco, mas eu acredito que com determinação, com raça, o estudo do Abel Ferreira, o time do Palmeiras vai fazer uma boa partida e quem sabe avançar para a semifinal desse Super Mundial de Clubes. Mas e aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo também o seu palpite, o seu placar e mais uma vez comenta aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando, tá certo? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!